Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao GoRN 2021. Eu sou Ednete Nascimento e estou fazendo parte da programação da comunidade Potiguaras Vale, no stand Seridotec. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre como a gente pode construir modelos de negócios inovadores. A gente ainda está passando por um momento desafiador, um momento em que a gente precisou rever nossas estratégias, rever nossos hábitos de consumo, novas necessidades de consumo surgiram e, com isso, consequentemente, houve um impacto também, tanto nos negócios que já existem, quanto naqueles negócios que vão abrir ainda. E a gente vai estar batendo um papo sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas, algumas orientações que podem auxiliar vocês tanto no planejamento do negócio que você já tem, quanto também do planejamento do negócio que você deseja abrir. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. E nunca, eu acho que a gente ouviu tanto essas palavras nesse momento, né? Quais essas palavras aí vocês mais ouviram nesse período de pandemia? Deixem aí no chat a interação de vocês, mas as palavras reinvenção, inovação, competitividade, marketing digital, agilidade, todas essas palavras fizeram e ainda fazem muito parte do nosso dia a dia, principalmente no sentido de quê? Da necessidade que nós precisamos de nos adequarmos a esse novo momento. Esse novo momento exigiu do mercado necessidade de adaptação muito forte, exigiu da gente, enquanto consumidor, uma agilidade ainda maior, seja para consumir, seja para adquirir, principalmente porque, mesmo com a pandemia, mesmo com o distanciamento social, mesmo nos momentos de lockdown, o nosso consumo, ele persistiu, as nossas necessidades, elas persistiram, então a forma de comprar mudou, as necessidades desse momento foram também alteradas, novos mercados surgiram e isso tudo impacta diretamente o mercado. Isso faz com que os empreendedores, as empresas, elas precisem estar atentas a essas movimentações de mercado, a essas alterações de comportamento dos consumidores, para que elas possam reinventar, inovar, adaptar os seus negócios para que eles possam atender a esse consumidor, mesmo nesse período de alteração, de mudança, de transformações tão rápidas e tão bruscas. Antes da gente estar batendo esse papo, eu estava conversando com uma empreendedora aqui do interior do estado do Rio Grande do Norte, e ela falando, olha, antigamente a gente fazia um planejamento para 5 anos, hoje esse planejamento está em um horizonte de tempo cada vez melhor, porque as coisas elas mudam muito rapidamente, e ela é do segmento de tecnologia, e isso acaba exigindo mais ainda desse negócio, tá antenado e fazer as alterações no curso de ação que foi definido, de acordo com que esse mercado vem oscilando. Mas, precisamente, em relacionado a esses desafios que o empreendedor passa, a gente tem essa intersecção aqui, né? Principalmente no sentido desses 3 termos. Vocês podem até achar Cristiane, né? Mas a gente sabe que é importante se diferenciar no mercado, a gente sabe que precisa surpreender os clientes, a gente sabe que precisa agregar valor a produtos e serviços, mas quando a gente parte para a execução, quando a gente parte efetivamente para praticar esses 3 termos aqui, surgem as dificuldades. Muitas vezes até porque para o próprio empreendedor não está claro quais são os diferenciais que o negócio dele tem. Muitas vezes para o empreendedor não está claro como é que o produto ou serviço que ele presta agrega valor ou resolve os problemas do consumidor dele. Muitas vezes também não está claro para o empreendedor como é que ele pode surpreender esse consumidor, esse cliente. Muitas vezes não está claro como é que eu entrego mais do que o meu cliente espera, né? Então, tudo isso passa por conhecimento de negócio, passa por conhecimento de mercado e principalmente por planejamento de ações. Então, se não fica claro para o empreendedor esses 3 termos, dificilmente ele vai conseguir
pensar em estratégias e pensar em ações que atendam a esses 3 requisitos e efetivamente posicione ele de uma forma mais consolidada no mercado. Então, é um desafio para o empreendedor, tanto pela parte mercadológica, ou seja, os seus diferenciais, eles precisam acompanhar essas mudanças. O valor que o seu produto ou serviço agrega precisa também atender essas demandas. O comportamento do seu cliente muda, então exige mudanças para que você possa surpreendê-lo. Então, essas 3 variáveis, esses 3 termos, eles mudam conforme o segmento de negócio também muda, conforme o comportamento do cliente muda. Então, se o empreendedor ele não fica atento a isso, efetivamente fica mais difícil dele trabalhar esses 3 termos para segmentar melhor o negócio dele e garantir maior competitividade. São desafios do conhecimento de todos nós que fazemos o mercado, todos nós que desejamos empreender, que já empreendemos, mas que na prática se torna um desafio exatamente por essas oscilações, por essas mudanças. E nesse período nunca foi tão forte esse tipo de mudanças. E além desses desafios, a gente partindo especificamente para o nosso bate-papo de hoje, né, que é exatamente negócios inovadores, a gente não tem como introduzir esse assunto sem falar um pouquinho sobre modelagem de negócio. O que é um modelo de negócio? Né? Em que consiste esse modelo de negócio? É exatamente como uma empresa ela cria, ela captura e entrega valor. Como assim cria valor? Principalmente quando ela enxerga uma necessidade de mercado, um segmento de cliente a atender. Ou seja, a gente sempre diz muito aqui no Sebrae que uma ideia de negócio passa a ser oportunidade de negócio quando existe demanda. Então, quando a empresa está buscando criar valor, exatamente, ela está identificando a necessidade de mercado, ela está definindo um público-alvo, uma segmentação de clientes que está passando por um problema e ela quer resolver esse problema. Ela cria esse valor, ela captura quando ela entende esse valor e traz para dentro da empresa a solução que vai resolver essa dor, essa necessidade do mercado, ou seja, eu identifiquei uma necessidade, né, identifiquei um público-alvo, agora eu preciso de uma solução que resolva esse problema, que resolva essa necessidade. É que ela captura valor. Ela traz esse produto ou serviço que resolve essa dor desse segmento de cliente. E, por último, entrega valor quando ela se relaciona com esse cliente e efetivamente executa a venda do produto ou do serviço. Só que isso nas organizações não é só comprar e vender para o cliente. Na verdade, esse contexto ele se torna ainda mais dinâmico porque, além dos diferenciais, além da diferenciação, além de buscar agregar valor, de surpreender esse cliente, na dinâmica de negócio dessa empresa, ela precisa identificar qual a melhor forma de ser mais efetiva, criando, capturando, entregando valor para essa segmentação de cliente. Nisso surgiu a modelagem de negócio. Eu vou trazer uma ferramenta para vocês ainda, que é uma ferramenta chamada Canvas, onde você consegue modelar o seu negócio, ou seja, visualizar a dinâmica da sua empresa através de 9 blocos, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Certo, Ednete? Entendi como é que é a modelagem de negócio, entendi que passa pela minha empresa criar, capturar, entregar valor a uma segmentação de cliente, mas efetivamente, como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? Nós temos aqui, trouxe para vocês para apresentar o ciclo da inovação contínua. Hoje, muitas empresas já têm um programa de inovação estabelecido, esse programa muitas vezes tem a colaboração e deve ter a colaboração da equipe, dos clientes, dos fornecedores, dos parceiros, exatamente porque essa
processo de inovação ainda mais rico e você consegue enxergar as várias percepções dos atores do mercado. Mas, geralmente, quando a gente está buscando criar, capturar, entregar esse valor, a gente obedece esse ciclo aqui, né? Onde eu identifico um problema, uma necessidade, uma dor, só que não é só eu, hipoteticamente, achar que essa dor existe, né? Porque isso é uma percepção minha. Efetivamente, esse problema, ele é recorrente, ele atinge uma quantidade específica de pessoas, ele atinge uma região, ele atinge um nicho de mercado. Então, esse problema que eu acho que existe efetivamente, quem que ele atinge? É aí que a gente parte para validação. Beleza, identifiquei um problema, identifiquei uma necessidade, mas eu preciso validar se isso é uma percepção minha ou se efetivamente isso acontece no mercado. É aí que vem a validação. É onde a gente vai conversar com potenciais clientes, é onde a gente vai buscar possíveis concorrentes para a gente entender. Esse problema efetivamente existe? Esse problema a nível de mercado, existe a viabilidade da abertura de negócio para resolver esse problema? Esse problema é recorrente em mais de uma realidade, em mais de uma localidade, e aí a validação a gente executa exatamente buscando os potenciais clientes para esse problema que a gente identificou e perguntando: você passa por isso mesmo? Isso acontece com você? Se isso acontece com você, como é que acontece? Quando você passa por esse problema, como é que você tenta resolver? É aí que a gente faz o processo da validação, que já traz informações super importantes para cá, ó, para a solução. Beleza, tem um problema, identifiquei que existem clientes que passam por esse problema, mas e aí, como é que eu vou resolver esse problema? É onde a gente chega na solução. Que solução que eu vou entregar para esse cliente? Que produto, que serviço eu vou entregar aqui para esse cliente para que eu possa efetivamente resolver o problema dele? E a solução, ela também precisa ser constantemente validada pelo nosso cliente. A construção da solução passa por essa validação contínua do cliente. Tanto que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre prototipação, sobre teste, exatamente porque a solução ela deve ser construída com a colaboração do nosso cliente. Bacana, eu tenho um problema, eu tenho clientes, eu tenho um produto ou serviço que atende esses clientes, agora eu preciso executar o meu modelo de negócio. Como é que eu vou, exatamente aqui na modelagem, pessoal, que a gente fala, que a gente estava comentando no nosso slide anterior. É aqui na modelagem de negócio onde eu defino como é que eu vou trazer esse problema, estruturar esse problema, né? Como é que eu vou estar resolvendo esse problema dentro da minha empresa, criando valor. Como é que eu capturo esse valor, ou seja, como é que eu crio uma solução para esse problema dentro da minha empresa. E, por último, como é que eu vou comercializar esse produto ou serviço que resolve esse problema do cliente dentro da minha empresa. É aí que a gente vai falar de modelagem de negócio, onde a gente vai construir o canvas da nossa empresa para pensar e planejar. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que o meu produto ou serviço vai chegar nesse cliente? Como é que eu vou identificar onde esse cliente está? Como é que eu vou ter a certeza qual é o meu perfil de cliente? E aqui na modelagem de negócio, a gente começa a passar para a estruturação, ou seja, transformando esse negócio em realidade através do planejamento pela modelagem de negócio. E, por último, a execução, né? Onde eu vou para o mercado efetivamente, eu vou vender, eu vou me estabelecer no mercado através da execução desse modelo de negócio que eu defini. Isso aqui, pessoal, como o próprio nome já diz, é um ciclo. Então, essa roda, ela gira continuamente nas empresas. E é a observação desse ciclo aqui que faz com que a empresa estabeleça seus diferenciais competitivos, ela se mantenha no mercado e, principalmente, que ela possa perdurar pelas gerações.
A gente estava comentando essa semana no Sebrae como é difícil a gente identificar empresas, por exemplo, que têm mais de 30 anos, né? Clientes nossos que têm mais de 30 anos de mercado já, né? Porque são empresas que sobreviveram a momentos de crise, são empresas que sobreviveram a um momento de sucessão familiar, a grande maioria delas são empresas familiares, então, ou seja, são empresas que, consequentemente, até às vezes de forma inconsciente, continuaram executando esse ciclo aqui e, através disso, continuaram permanecendo no mercado. Então, esse ciclo, ele deve ser revalidado, ele deve ser revisitado constantemente, principalmente em momentos como esse que nós estamos, em momentos de maiores desafios, em momentos de muitas transformações. Então, a gente precisa adequar a nossa empresa utilizando esse tipo de processo, ok? Falando sobre o ciclo da inovação, a gente parte aqui para algumas dicas, né, para que vocês possam entender. Bacana, Dinete, você falou do que é modelagem, você falou que é importante eu executar o ciclo de inovação. Como é que eu faço isso na prática? Como é que eu pego esse bate-papo que a gente está tendo e levo para dentro ou do meu negócio, ou da minha startup, ou da empresa que eu desejo abrir? É que a gente vai trazer algumas ferramentas para vocês, tá certo? Antes, efetivamente, de nós passarmos para a modelagem de negócio, eu gosto muito de trabalhar, principalmente com empreendedores iniciais, essas variáveis de mercado. Pessoal, essas variáveis de mercado, elas são independentes do tipo de negócio que você quer abrir, elas são independentes se você existe, se a sua empresa existe, ou se ela ainda vai existir. Essas variáveis de mercado, elas estão presentes em todo e qualquer negócio, seja ele existente ou não, seja ele de indústria, de comércio ou de serviço. E é bacana, antes efetivamente de você passar para a modelagem de negócios, você analisar essas variáveis de mercado, porque muitas informações que você vai utilizar lá no Canvas, você já vai extrair dessa pré-análise aqui das variáveis de mercado. Então, nós temos 4 aqui, eu vou detalhar um pouquinho delas para vocês. A primeira delas é o segmento de negócio. É o tipo de negócio que você deseja abrir, ou que você já tenha. Qual negócio que você tem? Qual a empresa que você deseja abrir? Ah, Ednete, eu desejo abrir um escritório de contabilidade. Ah, Ednete, eu desejo abrir uma assistência focada em produtos de tecnologia. Então, você é prestador de serviço para produtos de tecnologia. Ah, Ednete, eu pretendo abrir um pet shop. Eu pretendo abrir uma escola de cursos de idiomas. Eu pretendo abrir uma startup que vai resolver o problema de locomoção das pessoas que estão em grandes centros. Então, ou seja, independente do tipo de negócio que você quer abrir, você precisa primeiro ter informações sobre esse tipo de negócio. Quanto mais informações eu tenho sobre o meu segmento, ou seja, sobre o tipo de negócio que eu quero abrir, mais eu vou conseguir começar a estruturar as oportunidades que esse segmento traz. É aqui onde eu analiso quais são as tendências, é aqui que eu analiso quais são os principais produtos e serviços que estão relacionados a esse meu tipo de negócio, é aqui que eu começo a entender como é que funciona o mercado, é aqui que eu começo a entender quais são as novidades que se encaixaram nesse mercado. Aqui que eu começo a entender como é que, por exemplo, a pandemia impactou esse meu tipo de negócio. Então, ou seja, eu entendendo o segmento que eu quero atuar, eu me aprofundo nisso e eu começo a enxergar oportunidades, tendências, novos produtos e serviços, novas abordagens ao cliente, novas estruturações de mercado, né? Então, primeiro passo é eu entender muito bem sobre o tipo de negócio que eu quero abrir. O segundo passo, pessoal, e não menos importante, são os nossos clientes. A nossa estruturação, principalmente a parte estratégica da nossa empresa, ela passa e está intimamente ligada a conhecer quem é esse cliente que a gente quer atender, quem é esse cliente que tem um problema que a gente quer resolver.
Há um mês atrás, mais ou menos, eu atendia um casal que eles têm uma loja de autopeças, aqui no interior, na cidade de Currais Novos. E aí eu perguntei para eles, quem que é o cliente de vocês? Eles me disseram, né, tem qualquer pessoa que tenha carro. Eu disse, mas peraí, qualquer pessoa que tenha carro é muita gente. Vamos aprofundar um pouco mais isso? E aí eu comecei perguntando para eles, quem é que geralmente vai lá na loja de vocês? Eles são negócio inicial, eles estão com 6 meses de abertura. E aí, quem é essa empresa? Quem é esse cliente que vai visitar vocês? E aí eles disseram, né, a grande maioria dos clientes são de carros usados. Opa, ó. Então, já conseguimos restringir aqui. Então, nesse bate-papo, a gente conseguiu chegar nesse perfil de cliente que eles geralmente atendem. São clientes que geralmente têm carros usados, a faixa de utilidade desses veículos é até 10 anos, então isso já trouxe um monte de informação para eles saberem que tipo de serviços oferecer, que tipo de produtos ter na loja. Então, olha como é legal você entender quem é esse perfil de cliente que você visualiza, né? E lá, a grande maioria das pessoas, por incrível que pareça, mulheres, né? Até na pesquisa, como são 3 irmãs que estão à frente do negócio, a consequência de ser mais mulheres pode ser por causa dessa bancada feminina que está no atendimento. Então, olha só, a gente conseguiu chegar nesse perfil de cliente e isso para a empresa traz muito mais clareza nas estratégias de relacionamento, de compra e de produtos para esses clientes. Aqui também nós temos no terceiro item os concorrentes. É imprescindível analisar a concorrência, principalmente para aquele exercício que a gente colocou lá no início como desafio do empreendedor, que é exatamente os diferenciais. Quando eu sei o que o mercado faz, eu sei o que é ponto forte e o que é ponto fraco. O que é ponto forte, eu continuo aplicando na minha empresa. O que é ponto fraco, ou seja, o que esses concorrentes não fazem ou deixam a desejar, eu trago como um diferencial para o meu negócio. Então, por isso que esse exercício é tão importante e deve ser feito. E por último, nós temos aqui os fornecedores. Eu sempre digo para os empreendedores para eles terem uma relação com esses fornecedores muito mais do que só de compra e venda, mas principalmente uma relação de parceria. Como é que esse fornecedor pode te ajudar a você se posicionar melhor no mercado? Como é que ele pode te ajudar, por exemplo, na sua inauguração? Que benefício ele pode te trazer, né? Não só descontos ou não só produtos mais variáveis, mas como é que ele pode te ajudar com parcerias de outros fornecedores, de outros profissionais, para incrementar a sua empresa? Como é que ele pode te auxiliar no evento que você queira fazer para os seus clientes? Enfim, então, ter essa relação mais de parceria. Então, esse é o primeiro passo. Primeira dica, faz a análise dessas 4 variáveis comerciais do seu perfil de negócio, da sua empresa, seja ela que vai nascer ou a que já está no mercado, que já vai te trazer várias informações importantes para o seu planejamento de ação. A segunda dica, pessoal, é efetivamente a modelagem de negócio. Beleza, já sei que tipo de negócio já tenho uma pré-análise de mercado através das variáveis mercadológicas, agora vamos levar isso para o modelo do Canvas. E o legal é que o Canvas, ele responde essas 4 perguntas que são extremamente estratégicas. O que, ou seja, qual é a proposta de valor, qual é o produto ou serviço que eu estou trazendo para resolver esse problema, para quem é o meu cliente, como é que ele vai entrar em contato comigo, como é que o meu produto vai chegar até ele, como é que eu vou me relacionar com esse cliente e manter ele no meu negócio, de forma que eu consiga ter uma relação de fidelidade com esse cliente, como, né, ou seja, o que eu preciso executar para que esse produto chegue até meu cliente, né? Que estrutura, que recursos humanos ou intelectuais eu preciso providenciar para que esse meu negócio tenha uma operação. E aí, quem são os parceiros que vão me ajudar nisso? E aí, esses parceiros podem ser outros empreendedores de segmentos diferentes, pode ser entidades de classe, pode ser instituições que prestam consultorias ou que fazem parte do segmento que você quer abrir, e também por quanto, né?
quanto que eu vou gastar para manter esse negócio funcionando e principalmente como é que eu vou monetizar, ou seja, como é que eu vou fazer dinheiro com essa empresa. E aí você consegue responder essas 4 perguntas através do modelo de negócio, que nada mais é esse aqui. Apresento para vocês que ainda não conhecem, esse é o Canvas. Canvas do modelo de negócio, sobre ele que a gente está falando desde o início aqui do nosso bate-papo. E aqui, ó, tá as perguntinhas que ele responde, ó. O quê? Qual é o meu produto, o meu serviço? Para quem? Aqui está especificamente ligado ao seu cliente, ao seu potencial cliente. Como? Aqui está ligado às suas atividades, à sua operação, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso providenciar, que equipe eu preciso ter, que recursos de tecnologia ou de estrutura eu preciso ter para fazer esse produto rodar. E por último, por quanto? Né? Quanto que eu vou ter que investir, qual vai ser o meu custo fixo, qual vai ser o meu custo variável para eu conseguir vender para esse cliente e fazer dinheiro e fazer receita. Então, pessoal, cada bloco desse está intimamente ligado ao anterior, né? Tanto que, por exemplo, na literatura, se vocês forem procurar, vão dizer, mas qual é a sequência de se preencher um canvas, né? Eles sempre indicam começar por esse bloquinho, esses 2 bloquinhos aqui, né, que é efetivamente o coração do negócio, né, o seu produto, o seu serviço e os seus clientes. Daqui você parte para os demais blocos e pode seguir a sequência que você preferir ou achar mais interessante. Mas olha só, pessoal, consegui visualizar toda a minha empresa através desse quadro aqui. Inclusive o Sebrae tem um Canvas de forma online chamado Sebrae Canvas, ele tanto tem aplicativo como tem no site. Você pode editar diretamente o seu Canvas lá por essa ferramenta, e aí você consegue compartilhar, você consegue alterar, você consegue mudar a cor do post-it, você consegue deixar ele escondido se você não quiser que outras pessoas vejam o canvas que você está construindo. Então tem várias funcionalidades e o bacana é que é online, você não perde, como também nós temos vários modelos, né, inclusive lá no nosso site do Sebrae, modelos físicos também, se você quiser imprimir e utilizar essa ferramenta para preencher com post-its. Depois da modelagem de negócio, eu sempre falo para o empreendedor que é importante ele praticar a teoria X. Pessoal, isso não está na literatura, são algumas observações que geralmente eu faço nesse atendimento, nesse contato com o empreendedor. O empreendedor ensina pra caramba para a gente aprende muito com as ações que ele executa, com os aprendizados que ele teve, principalmente com os erros, o que é que deu errado, o que é que funcionou. E aí a teoria X são exatamente esses 3 itens aqui, ó. E é X porque todos começam com X. Nós temos a excelência, que está muito relacionada a processos. Nós temos a experiência, que está relacionada a como o seu cliente consome na sua empresa, ou seja, qual é a percepção de satisfação e de valor que ele enxerga quando compra ou quando se relaciona com você, e principalmente a exclusividade, né? O que o seu negócio faz ou vai fazer para que o seu cliente sinta que ele teve um atendimento único, teve um atendimento que foi efetivamente pensado para ele. E a excelência, pessoal, ela está muito relacionada porque antes do seu produto chegar ao seu cliente, ele passa por algumas etapas, ele passa por alguns processos. E a excelência é exatamente o cliente não ter nenhum problema e nenhum atrito nesses processos. Por exemplo, não é você dizer ao seu cliente que vai vender online para ele, na hora dele pagar, ele não conseguir pagar. Porque ou você não tinha link de pagamento, ou porque deu uma falha no seu Pix, ou porque você não tinha Pix. Então, ou seja, isso é uma falha de processo. Então, consequentemente, ela compromete a excelência da jornada de compra do seu cliente. A experiência está muito relacionada às fases que o cliente passa no seu negócio quando está consumindo, né? Está relacionado ao atendimento, está relacionado à satisfação dele com o produto, está relacionado
o que ele fala de você depois que compra na sua empresa, está relacionado a um pós-venda que você realize após esse primeiro contato com o cliente. Então, a experiência do seu cliente está muito relacionada à satisfação dele. Ele teve a expectativa dele atendida, teve a expectativa dele superada. Como é que foi essa experiência do cliente dentro da sua loja, dentro da sua empresa? E a exclusividade, pessoal, que esse também é um dos grandes desafios do empreendedor, principalmente com essa multicanalidade, ou seja, o nosso cliente entra em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, alguns vão na loja presencial. Então, como é que eu trago um tratamento exclusivo desses diversos canais, nos diversos perfis de clientes que eu tenho? E hoje já é uma exigência do nosso cliente ter essa exclusividade e chegar até essa exclusividade, ele sentir que aquele atendimento foi feito para ele, foi um atendimento que pensou na necessidade dele, no objetivo dele ao ir no seu negócio, e ele se sentir representado através desse atendimento e desse produto que você ofereceu para ele. A quarta sugestão, pessoal, a quarta dica é exatamente que você teste, né? Principalmente no sentido de que quando você cria uma solução, esse contexto da prototipação, esse conceito da prototipação do teste, ele vem muito do que é chamado hoje no mercado do Lean Startup, ou seja, startup enxuta. Startups são aquelas empresas de base tecnológica que se inserem no mercado com alto risco de incerteza, mas que têm uma possibilidade muito grande de escalar, ou seja, de poder se espalhar por diversas regiões. E aí essa parte da prototipação é exatamente você fazendo pequenos testes para entender o que eu estou fazendo está dando certo, o que eu estou fazendo está atendendo o meu cliente, essa mudança que eu quero fazer no meu negócio vai beneficiar o meu cliente, como é que eu vou saber disso? Então deixa eu testar aqui, vou por exemplo, inserir um novo mix de produtos na minha empresa, vou trazer um novo mix de produtos para a minha empresa. Só que ao invés de eu comprar um estoque grande desse novo mix, por que eu não compro uma quantidade menor, vendo e vejo se teve saída? E principalmente, vejo com o meu cliente o que ele achou, se ele gostou, se ele vai continuar necessitando desse produto. É exatamente o que é a prototipação, a experimentação, o teste. Eu saber se aquela hipótese que eu tenho, ela funciona. Se ela tem adesão. E quando eu faço isso em pequenas partes, mesmo que eu cometa erros, o impacto não vai ser tão grande no meu negócio, porque eu fiz uma pequena parcela para entender os resultados daquela ação. E o ideal é que isso aconteça, porque você acaba ganhando tempo, você acaba reduzindo os investimentos iniciais, você acaba alterando ou mudando os seus planos de acordo com o que você avaliou. O seu cliente participe desses testes, que ele colabore com você. Que hora você está fazendo uma mudança para beneficiar o seu cliente. Então, ninguém melhor do que ele para participar desse processo. Ele dizer se você está acertando ou não. Então, essa é uma orientação que é bacana ser executada em todas as ações que você for realizar na sua empresa. Né? Essa empresária que eu mencionei para vocês no início do nosso bate-papo, que a gente estava conversando antes dessa apresentação, na empresa dela, uma linha gamer. Né? E ela não chegou com a linha gamer completa. Né? Ela contando como é que foi essa experiência, disse, olha, eu identifiquei que aqui na região eu tinha uma parcela dessa demanda, né? Tinham pessoas que começaram a procurar gente para fazer, para montar computador gamer, e disso vinham os acessórios, fone, teclado, mouse, cadeira, e eu fui vendo esse movimento e comecei a trazer algumas unidades, principalmente desses acessórios, dessas peças, para montar esses gabinetes gamer, né? E aí ela contando que foi fazendo isso aos poucos. Pegou um fornecedor, trouxe, não gosto muito dessa marca que trouxe, não. Vou mudar, então vou incrementar com outra marca. E disso, ela hoje já se posicionou como empresa de acessórios, né, gamer, mas até ela chegar nesse posicionamento, ela foi fazendo alguns testes para entender o que é que sai,
O que o pessoal procura? Né? Porque já pensou se ela tivesse comprado um estoque de mercadoria ou de peças para montar esses gabinetes e não saísse? Né? Então, ou seja, foi um dinheiro que foi investido que não vai ter retorno. Então, isso tem impacto negativo na operação do negócio. Porque vai que a conta não fecha, vai que falta dinheiro para os compromissos, vai que esse produto vai demorar muito para sair no estoque. Então, eu fico com o dinheiro parado. Então, ou seja, essas experimentações, elas podem e devem acontecer exatamente para que o empreendedor ele vá tendo mais informações sobre o seu mercado. Da mesma forma é quando você está abrindo um negócio, né? Você está com um produto em mente, está com um serviço em mente, então começa pequenininho, começa fazendo teste. Deixa eu começar aqui a trabalhar para eu ver se esse produto que eu estou pensando sai mesmo. Compra 4 unidades, tenta vender, monitora o cliente, vê o que ele diz, vê se ele gostou, vê se ele tem alguma observação. Olha, acho que você devia incrementar esse produto com esse serviço. Acho que você não devia só vender o produto, acho que devia ter alguma coisa agregada aqui. Então, ou seja, conversa com o seu cliente, faz esse tipo de teste, que essas informações elas vão ser essenciais para que você possa tomar melhores decisões para o rumo do seu negócio, para o rumo da sua empresa. E aí, pessoal, eu queria finalizar trazendo uma mensagem para vocês, né, desses aprendizados todos que o empreendedor traz para a gente, que teu negócio não é só ter uma oferta, né, e dessa oferta você gerar uma demanda, você gerar venda, mas é principalmente criar conexões e resolver problemas. Não é à toa que hoje o nosso cliente, pela infinidade de opções que ele tem, ele define e escolhe aquela empresa que melhor representa isso, que melhor representa para ele relacionamento, que melhor representa para ele agilidade na solução do problema dele, que melhor representa para ele o custo-benefício que ele busca quando está querendo comprar algum produto ou algum serviço, quando está querendo consumir ou resolver aquela dor que tanto o incomoda. E disso, pessoal, deixo aqui os meus contatos. Esse bate-papo nosso foi bem introdutório, então deixe os contatos para se você quiser conversar mais especificamente sobre a sua empresa, sobre o negócio que você quer abrir, a gente fica à disposição. Agradeço demais a atenção de todos vocês que permaneceram aqui conosco até esse momento e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, em outros bate-papos. Muito obrigada, pessoal, sucesso a todos vocês e valeu mais uma vez pela atenção.